A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título Conhecendo a Bíblia livro por livro. Meu Deus, se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, referente à revista dos pré-adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, na sexta-feira estreou a lição número 7, pois a lição número 6 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 23 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Ah, pastor, se eu não gostar, se inscreva também, venha participar da família crente, que tu vai morar no céu. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos pré-adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Conhecendo a Bíblia livro por livro. Presta bem atenção, nesse trimestre nós estamos estudando a Bíblia Sagrada como um todo e chegou o momento de conhecermos um pouquinho a divisão da Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, sempre recomendo que você possa iniciar a sua aula realizando a dinâmica com seus alunos. Sempre recomendo, inicie sua aula realizando a dinâmica. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog oficial. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu pré-adolescentes e lá você terá acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Lembrando, o vídeo da dinâmica está no final dessa aula, por isso fica conosco até o final. Então veja só, recomendo você iniciar a sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Por exemplo, quem pode citar um versículo da Bíblia Sagrada? Você pode, por exemplo, perguntar, quem pode citar um livro da Bíblia Sagrada? Pode questionar também, um livro do Novo Testamento, um livro do Velho Testamento. Quem pode falar também algum versículo do Velho Testamento e do Novo Testamento? Pronto. Quem pode citar um autor da Bíblia Sagrada? Pode ser um autor do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Você pode fazer essas perguntas para iniciar a sua aula. E assim, você vai perceber e verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Mas para isso, você vai perguntar e não pode responder. Eu tenho dito aqui constantemente, tem professor por aí muito apressado. Ele pergunta, ele mesmo responde. Na verdade, ele faz a pergunta para que ele mesmo possa responder. Tá errado, professor. Deixa seus alunos participarem. E você que está me assistindo, por gentileza, as perguntas que eu for fazendo, coloca aqui a resposta, viu? Eu quero a sua participação na nossa aula. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, Conhecendo a Bíblia livro por livro. Meus irmãos, nós estamos ministrando uma aula para crente, pessoas salvas em Cristo Jesus, pessoas que obedecem à palavra. E todos aqueles que obedecem à palavra precisam ter conhecimento da palavra. Mas como é que você vai conseguir conhecimento se você não ler, se você não medita, se você não estuda? Olha, te pergunto, já leu a Bíblia Sagrada toda? Tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Conhece algum versículo de cor? Nós somos cristãos e precisamos conhecer a palavra de Deus para adquirir assim conhecimento da sua palavra e conseguirmos a nossa salvação e também para pregar sua palavra, apresentar o evangelho para outras pessoas.
Todo cristão tem a missão de conhecer a palavra, para que possa pregar a palavra, anunciar o evangelho, para que mais pessoas possam alcançar a Cristo. Te pergunto, como é que está o seu conhecimento? Olha, se Deus fosse fazer uma avaliação com você, preste atenção e converse com seus alunos, viu? Faça essa mesma aplicação com seus alunos. Se Deus fosse fazer com você uma avaliação, um simulado, qual seria a sua nota? Meu Deus, se Jesus Cristo passasse uma prova para você, um vestibular, qual seria a sua nota? Deixa aqui nos comentários. Tinha gente que ia tirar 0, viu? Só o sangue de Jesus. Não sabe nem qual é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Não sabe nem qual é o último livro da Bíblia Sagrada. Pelo amor de Deus, vigia, crente. Eita glória. Eu lhe falei que aqui o alimento é forte, viu? E se prepara porque estamos apenas começando com a nossa aula. Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. Preste atenção, o devocional é a nossa leitura diária. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço também, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e o Instagram também do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz com relação à leitura diária e compartilhar com seus alunos, compartilhar também nas redes sociais. Em nosso Instagram, você terá acesso a um despertador que é um sucesso e um vídeo chamada. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Já aproveita a oportunidade e nos segue também em nosso Instagram, tá bom? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos pré-adolescentes para ler a palavra. Você que é professor tem essa responsabilidade, incentivar, motivar, orientar, colocar a sua turma para ler a Bíblia Sagrada, viu? É sua missão, professor. Agora vamos para a Bíblia Sagrada diz, que é o nosso versículo em destaque. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento, olha, que contém 39 livros, são sombras, olha, daquilo que seria o Novo Testamento, daquilo que seria Cristo Jesus. Logo, tudo aquilo que estava no Velho estava apontando para Cristo, era tão somente sombra de Cristo Jesus. Aquilo que estaria acontecendo, a sua manifestação, o seu poder. Tudo que nós vimos no Antigo Testamento servia como sombra para apontar a Cristo Jesus. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. No segmento, vamos para Conhecendo Mais de Deus, que é a nossa introdução. Preste atenção. Querido pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes, você já participou de alguma gincana bíblica? E como você se saiu? Mostrou-se um bom conhecedor da Bíblia? Só quem já passou por essa experiência é que sabe o quanto é difícil lembrar-se das respostas naquele momento. E quando são perguntados sobre o livro de Naum, Obadias, Filemon ou Judas, por exemplo, é comum ver as pessoas perdidas sem saber se o livro está localizado no Antigo ou no Novo Testamento. Muitas igrejas ainda realizam essas atividades, geralmente organizadas pelo departamento de adolescentes ou mesmo pela direção da escola bíblica dominical, como forma de incentivar os alunos à leitura bíblica. Conhecer melhor as escrituras é muito saudável para o nosso intelecto e também para a nossa vida espiritual. A aula de hoje pretende despertar para essa necessidade. Presta bem atenção. Qual o grau de conhecimento que você tem da Bíblia Sagrada? Tá bom? Você já leu a Bíblia Sagrada toda? Você já participou de gincanas? Se eu lhe perguntar o seguinte, quantos livros tem no Antigo Testamento? Quantos livros tem no Velho Testamento? Quantos livros históricos tem no Novo Testamento? Olha, quantos livros proféticos tem na Bíblia Sagrada? E no Novo, e no Velho? Qual o seu grau de conhecimento? Você conhece a estrutura da Bíblia Sagrada? Quantos autores aproximadamente escreveram a Bíblia? Em quanto tempo a Bíblia Sagrada demorou para ser escrita? São perguntas que nós respondemos quando estamos participando de uma gincana bíblica. Você já participou? Você já planejou, organizou uma com a sua turma? Eu acho sensacional, tá bom? E em breve terei uma novidade com relação a isso. Estou aqui preparando, olha, uma coisa sensacional, mas em breve vou mostrar para vocês, viu? Mas são coisas que você precisa conversar com seus alunos, o grau de entendimento, de conhecimento, o hábito da leitura, porque nós precisamos conhecer a palavra. Nós seguimos a palavra, meditamos na palavra, vivemos a palavra, mas, no entanto, precisamos conhecer, examinar as Escrituras. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus perece por falta de
conhecimento. E como é que nós conseguimos conhecimento? Meditando a palavra, estudando a palavra, participando da IBD, participando do culto de doutrina, assistindo às aulas do canal Descomplicando a Teologia. Ou seja, nós precisamos estar envolvidos com a palavra do Senhor. Te pergunto, qual o seu envolvimento com a palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: uma biblioteca à sua disposição. Veja só, você já entrou em uma biblioteca ou livraria? Nesses espaços, os livros se encontram organizados por assunto. Com a Bíblia funciona da mesma maneira. Ela é formada por um conjunto de 66 livros, sendo o Antigo Testamento composto por 39 livros e o Novo Testamento formado por 27 livros. Antes de conhecermos melhor a organização dos livros da Bíblia, existem alguns aspectos que precisam ser considerados. Ou seja, o próprio nome Bíblia, que significa coleção de pequenos livros. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada não é somente um livro, são vários livros, são pequenos livros, cartas, epístola, livros, poesias, que juntos formam a Bíblia Sagrada. E esse nome Bíblia, que nós já estudamos aqui, que significa Biblos, significa coleção de pequenos livros. Ou seja, pegou-se todos os livros inspirados, tá bom? Colocaram em um único livro, formando assim a Bíblia Sagrada, e nós precisamos conhecer todas, desde o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, até o último livro do Velho Testamento, que o nome é, deixa aqui nos comentários por gentileza, o nome do último livro do Velho Testamento, tá bom? Como também do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento e o último, porque nós precisamos adquirir conhecimento da Palavra de Deus. E como é que vamos ter conhecimento, pastor? Estudando, meditando, comprando bons livros, lendo a Bíblia Sagrada. Precisamos adquirir conhecimento, nada de ficar de braços cruzados, pensando que o conhecimento vai cair na sua cabeça. Não é assim não, precisa estudar, meditar. Quanto mais você estudar, mais Deus vai estar abrindo sua mente, seu entendimento, para você compreender a palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é a composição de vários livros inspirados por Deus. Por exemplo, a Epístola de Tiago é um livro. A Epístola de Judas é outro livro, formando assim a composição bíblica de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E nós sabemos também que a composição da Bíblia demorou cerca de 1.006 anos para ficar pronto. É isso aí. A Bíblia demorou 16 séculos para ficar pronta. E sabemos também que cerca de 40 autores escreveram a Bíblia Sagrada. 40 autores escreveram, mas a inspiração veio de Deus. Foi Deus que soprou, foi Deus que inspirou, foi Deus que falou, que direcionou o que deveria ser escrito. Agora, como foi escrito, aí foi o autor. Tem gente que escreveu no formato de poesia, de conhecimento, de sabedoria, de histórias. Cada autor escreveu de acordo com as suas habilidades e seus conhecimentos, mas aquilo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Meu Deus, eu lhe falei que aqui o alimento é forte, mas vamos dar seguimento, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico e a letra A, que traz por título: a Bíblia não está em ordem cronológica. Presta atenção a essa informação, viu? Muitas pessoas não sabem disso. Presta atenção. Você sabia que os livros da Bíblia não foram acrescentados na ordem em que foram escritos? Note que os livros da Bíblia estão organizados de acordo com seu estilo literário. Um exemplo disso é o livro de Jó, que apesar de ser um dos livros mais antigos da Bíblia, não está localizado entre os primeiros livros. Isso ocorre porque Jó é considerado um livro de sabedoria ou poesia e deve ficar junto com seus iguais. Nesse caso, próximo a Salmos. Presta bem atenção, os livros da Bíblia Sagrada não estão em ordem cronológica. Ou seja, possivelmente, o primeiro livro a ser escrito pode ter sido o livro de Jó. Mas, no entanto, que é um dos livros mais velhos da Bíblia Sagrada, no contexto existencial, ele não é o primeiro livro da Bíblia. Ele está junto de Salmos, porque a Bíblia Sagrada está organizada de acordo ao seu estilo literário. Ou seja, se é histórico, está junto de histórico. Se é poético, está junto de poético. Se é profético, está junto dos outros livros proféticos. Ou seja, a divisão da Bíblia Sagrada, ou aliás, a organização da Bíblia Sagrada, está de acordo com o seu estilo literário.
Logo, possivelmente, o primeiro livro a ser escrito, de acordo com a tradição, é o livro de Jó. Mas, no entanto, não é o primeiro livro. O primeiro livro que está na Bíblia Sagrada é o livro de Gênesis, porque vai contar a história da humanidade. Tá bom? Converse com seus pré-adolescentes esse conhecimento. A Bíblia não está em ordem, desde o Antigo Testamento quanto também o Novo. Acredita-se que um dos primeiros livros a ser escrito no Novo Testamento pode ter sido Tessalonicenses e pode ter sido Marcos. E nem Marcos e nem Tessalonicenses são os primeiros livros que estão na ordem dos livros do Novo Testamento. Preste atenção para você conversar com seus pré-adolescentes, viu? Possivelmente, os primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito foi o livro de Tessalonicenses ou Marcos. Tanto que os outros evangélicos, como Mateus e Lucas, possivelmente pegaram algumas referências, alguns conhecimentos do livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas, no entanto, não está em ordem com o primeiro livro do Novo Testamento. Só quero que você entenda, a Bíblia Sagrada não está organizada de uma forma cronológica, mas sim de acordo com seu estilo literário. Por exemplo, vai iniciar com o Pentateuco, que fala acerca da lei de Deus, a criação de Deus, e após dar seguimento, viu? Por isso, fica conosco até o final, tem várias informações interessantes. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título a divisão em capítulos e livros. Observe. Outro fato importante que não pode deixar de ser explicado diz respeito aos capítulos e versículos. Você sabia que essas divisões nem sempre foram assim? Isso passou a existir depois de um tempo. Em torno do ano 1227, um arcebispo inglês, conhecido como Stamp Longton, organizou o texto bíblico em capítulo, a partir do texto da Vulgata Latina, uma versão da Bíblia em latim, e posteriormente a partir das versões no hebraico e grego. Depois de um tempo, por volta do ano 1527, Saint-Pagnir iniciou a organização da Bíblia em versículos numerados. Entretanto, somente a partir do ano 1551, Roberto Estienne conseguiu realizar a divisão em versículos dos textos grego e latim. Assim, graças aos esforços destes homens, hoje podemos localizar as referências bíblicas. Presta bem atenção. Eu sei que poucas pessoas têm esse conhecimento. Agora observe o seguinte, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento não existia essa divisão de capítulo e versículo. Não existia. Tanto que a Bíblia Sagrada do Velho Testamento e o Novo Testamento foram escritos em rolos. E não existia essa divisão. Eram versículos corridos, um embaixo do outro, mas não tinha essa divisão, versículo, capítulo, não tinha nada disso. Era um livro único, um único texto, uma única redação. Mas com o passar do tempo, começou a haver uma grande dificuldade de achar os versículos, de encontrar, e começou a fazer essa divisão de capítulo, de versículo e assim por diante. Mas essa divisão que nós conhecemos de capítulo e versículo passou a existir 1227 anos depois de Cristo, 1300, 1500 depois de Cristo, tá bom? Então é uma divisão, é uma organização nova. A Bíblia que foi escrita por Paulo, por João, por Moisés, eram corridos e não existia essa divisão. E as pessoas questionam, mas pastor, então por que colocar essa divisão? Para o maior entendimento, facilitar a leitura, facilitar o texto que você quer fazer menção. Lembre também o seguinte, viu? Na sua Bíblia Sagrada também tem aquele rodapé, tem o título do texto. Esses títulos do texto e rodapé não é a Bíblia Sagrada não, viu? Foi também colocado. Presta bem atenção. Normalmente na sua Bíblia tem um texto em cima. A mulher samaritana, o cego Bartimeu. Esses títulos não existem no original não. Pelo amor de Deus, foi colocado para maior entendimento, para facilitar a nossa leitura, tá bom? Mas no original que for escrito por Moisés, por Paulo, e assim por diante, não existe esses títulos, não existe rodapé, não existe capítulo, não existe versículo. É um texto corrido e isso dificultava bastante a leitura e a compreensão da Bíblia Sagrada. Por isso, dividiu-se em capítulo, em versículo, em rodapé, em texto. Tudo isso para que nós possamos conhecer mais a palavra do Senhor. Te pergunto, você sabia disso? Olha, você sabia disso? E você pode fazer o seguinte, nesse momento que você estiver conversando com a sua turma, você pode pedir que eles estejam abrindo a Bíblia Sagrada no capítulo
no capítulo 3 de João e o versículo de número 16, para que eles possam aprender essa linguagem, caso não tenham, viu? Você pode pedir que seus alunos estejam abrindo um livro, um capítulo e um versículo que você achar melhor, tá bom? Por exemplo, pode ser o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é considerado um dos principais versículos da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Faça a leitura alto, fale forte, fale grosso, em nome de Jesus. Para que eles possam perceber o nome do livro, o capítulo e o versículo, que tem pré-adolescente que ainda não sabe, viu? E cabe a você, enquanto professor, estar ensinando, tá bom? Mas pergunta o seguinte, está gostando dessa aula? Vai fazer essa discussão, esse comentário, vai pedir para ler, para não ler, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no nosso canal. Aproveite também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulados, dinâmicas por escrito, videoaula, explicações, resumos. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o Antigo Testamento. Observe. Sabemos que o Antigo Testamento foi organizado e preservado pela comunidade judaica e os cristãos o reconhecem como parte das Escrituras Sagradas. Essa parte da Bíblia foi utilizada por Jesus para mostrar o testemunho da lei e dos profetas sobre tudo o que estava acontecendo em Israel naqueles dias. Semelhantemente, os apóstolos também usaram o Antigo Testamento como base para produzir os escritos do Novo Testamento. Os livros que formam o Antigo Testamento estão organizados em 4 grupos distintos, de acordo com o estilo literário. São estes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Presta bem atenção, professor. Sabemos que toda a Bíblia Sagrada é dividida em 2 partes, sendo que Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento ou Nova Aliança, onde quem separa um do outro é o nascimento de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu antes do nascimento de Cristo, nós chamamos de Velho Testamento ou Antigo Testamento. E tudo o que aconteceu após o nascimento de Cristo, nós chamamos de Novo Testamento. Tá bom? O Velho Testamento, que é o que nós estamos estudando agora, é composto de 39 livros. Esses livros estão divididos em 4 grupos diferentes. São eles: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Sendo que os livros proféticos podem ser divididos ainda em 2 grupos. São eles: profetas maiores, 5, e profetas menores, que são 12. Com relação a essa separação de profetas maiores e profetas menores, não está se referindo acerca do tempo do ministério do profeta, ser mais importante ou menos importante, mas sim de acordo com a Escritura, de acordo com a quantidade que foi escrito. Por exemplo, os 5 maiores livros proféticos são chamados de profetas maiores, por causa da quantidade do que foi escrito. Por isso que são chamados profetas maiores. Já os livros como Jonas, Malaquias, que são livros pequenos com relação à sua estrutura, à sua escrita, são chamados de profetas menores por causa da quantidade que foi escrito, tá bom? Então essas são as 4 divisões existentes no Antigo Testamento.
Sendo que existe também essa separação de livros, profetas maiores e profetas menores. Agora eu te pergunto, desses livros ou dessas separações, você conhece o qual? Você já leu o qual? Você já meditou o qual? E observe o seguinte, os cristãos e o próprio Cristo reconhecia a inspiração desses livros do Antigo Testamento, pois fazia uso da palavra, pregava a palavra, citava versículo da Bíblia do Antigo Testamento. Então, o próprio Cristo autenticou a inspiração divina do Antigo Testamento. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Observa que já falei aqui, viu? A Bíblia que Jesus Cristo fazia uso quando estava aqui, tudo indica que era a Bíblia traduzida chamada Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego. A primeira tradução da Bíblia Sagrada ocorreu possivelmente naquele período de uns 400 anos, 500 anos antes de Cristo, onde ocorreu o seguinte, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, para que mais pessoas pudessem ter conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia que Jesus Cristo fazia uso, que os discípulos faziam uso, era a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento, do hebraico, passou-se para o grego, que era a língua falada naquele tempo, tá bom? Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o item A, que traz por título, o Pentateuco. Observe, é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O autor desses livros é Moisés. O Pentateuco contém a história das origens, do universo, do homem, da nação de Israel como povo eleito. Presta bem atenção. A primeira divisão do Antigo Testamento é chamado de Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, onde vai contar, olha, como Deus criou o céu, Deus criou a terra, criou o ser humano, como Deus chamou Abraão, como Deus preservou, cuidou, preservou, abençoou, guardou o povo de Israel, porque era a sua nação, o povo escolhido. E essa promessa ele fez a Abraão e Deus cumpriu com a sua promessa. Então, Pentateuco vai contar a história do surgimento da nação de Deus, do povo de Deus, do mandamento do Senhor, como surgiu a terra, como surgiu o homem. Como é que nós conseguimos ter esse conhecimento? Lendo a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Qual a lei de Deus? Quais são os mandamentos do Senhor? E você sabe que foram cerca de 10 mandamentos e em torno de 613 preceitos. Observe, a lei de Moisés continha 10 mandamentos e 613 preceitos, ou seja, não faça, não toque, não vá, não pegue. É isso mesmo, são 613 preceitos que Israel não deveria fazer, precisaria seguir conforme a vontade do Senhor, tá bom? E isso nós conhecemos aonde? Nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis até Deuteronômio. Podemos conhecer o povo de Israel, o surgimento da nação de Israel, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, a lei de Deus, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item B, que traz por título livros históricos. Observe, os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, abordam a história da ocupação de Israel em Canaã, a formação do reinado e os desafios para organizar a nação. Por isso que são chamados de livros históricos, porque vai contar a história da nação de Israel. Como surgiu o primeiro rei, quem foi o primeiro rei, como governou, as divisões, as separações, as brigas, as guerras da nação de Israel. Nós podemos conhecer estudando os livros históricos. Pastor, teve divisão de Israel, quando foi? Quem lutou contra Israel? Quem venceu? Quem morreu? Como é que Deus tratava com os reis? Então nós podemos dizer isso, que nós podemos ter esse conhecimento observando os livros históricos que vão contar a formação da nação de Israel. Como Israel obedeceu, desobedeceu ao Senhor, viu? São livros fantásticos e tem cada mensagem que você vai gostar. Se você é pregador, tem cada história sensacional que facilita nosso entendimento e também a pregação, viu? Dando seguimento ao nosso segundo tópico e o item C, que traz por título livros poéticos ou sapienciais. Observe, os livros de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cantar de Salomão utilizam a literatura de sabedoria e poesia hebraica para exaltar a Deus e oferecer conselhos úteis para a vida. Presta bem atenção. Os livros sapienciais, livros de sabedoria, de conhecimento, livros poéticos também, que vai de Jó até Cantar de Salomão. São livros poéticos que falam de poesia, são hinos, são cânticos, são poesias, são livros sapienciais, onde tratam vários conselhos para a nossa vida. Meus irmãos, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes tem vários conhecimentos,
tem dicas sensacionais. É isso mesmo. Tem dicas sensacionais para a nossa vida, para qualquer um. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida, existem algumas dicas sensacionais no livro de Provérbios e Eclesiastes. Te pergunto, você já leu? Já meditou? Então são livros chamados sapienciais, de conhecimento, ou livros também poéticos, porque foram escritos de uma forma poética e é sensacional, viu? Livro de Salmos é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, você já leu esses livros? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, a letra D, que traz por título Livros Proféticos. Observe, os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, contém mensagens especiais de consolo, alerta e repreensão em períodos difíceis. Presta bem atenção aqui agora, viu? Presta bem atenção. Sabemos que Deus sempre levantou profetas para chamar a atenção do povo, para revelar a sua vontade e chamar o povo ao arrependimento. E Israel sempre estava pecando, se desviando da presença de Deus. E quando isso acontecia, Deus levantava um profeta para chamar o povo, para repreender o povo, para chamar o povo ao arrependimento. E essas profecias e esses profetas também escreveram alguns livros, que são cerca de 17. Sendo que, desses 17 livros, existe agora também uma subdivisão, chamada de profetas maiores, que são os primeiros livros, que vai de Isaías até Ezequiel, chamados livros proféticos maiores. Não por causa do tempo que o profeta profetizou, não por causa da importância do profeta, mas sim pela quantidade que foi escrito. Existem também os profetas menores, mas menores com relação à escrita, a quantidade que foi escrito, tá bom? Essa divisão de profetas maiores e profetas menores não tem nada a ver com a importância ou tempo que os profetas profetizaram, mas sim com relação à quantidade que foi escrito. É necessário conversar com a sua turma, tá bom? E desses livros contam as profecias existentes, o que Deus prometeu, Deus chamou o povo ao arrependimento, o povo rejeitou o profeta, e Deus levantava o profeta, revelava, fazia, acontecia, para que Israel pudesse se converter ao Senhor. Mas como Israel não se converteu, acabou sofrendo as consequências de tudo isso. Foi levado ao cativo, destruição, meu Deus do céu, muito sofrimento por causa do pecado do povo de Israel. E essas histórias nós temos conhecimento nos livros proféticos de Isaías até Malaquias, tá bom? Pergunta a você, você conhecia essa divisão? Você conhece esses livros? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Meu Deus, eu lhe falei que aqui o alimento é forte, viu? Mas vamos agora para o nosso terceiro tópico, que traz por título o Novo Testamento. Observe. E quanto ao Novo Testamento, este foi escrito pelos autores sagrados e organizados pelos primeiros cristãos para registrar que a promessa de Deus havia se cumprido. Jesus Cristo, o Messias, enviado por Deus, veio para nos salvar. Os livros e cartas que formam o Novo Testamento também estão organizados de acordo com critérios literários e podemos encontrar 4 grandes grupos. São estes: Evangelho, livro histórico, cartas ou epístola e livro profético. Agora presta atenção. O Novo Testamento também existe a sua divisão, a sua separação. Mas saiba que a sua organização está de acordo com a questão literária, com relação ao seu estilo literário e não com relação ao tempo que foi escrito. Preste atenção e converse com a sua turma, viu? O Novo Testamento, que é composto de 27 livros, estão organizados não de uma forma cronológica. Ou seja, para sua decepção, Mateus não foi o primeiro livro, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. É isso mesmo, mas está lá como primeiro, com uma forma de organização, de estrutura, tá bom? Com relação ao estilo literário, que é o primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Converse com a sua turma. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e a letra A, que traz por título Evangelhos. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João são uma espécie de biografia de Jesus e das obras que ele realizou. Nesses textos é possível encontrar os milagres operados pelo Senhor e os ensinamentos deixados aos seus discípulos. Ou seja, os evangelhos vão estar contando a história de Jesus, a vida de Jesus, a biografia de Jesus, aonde Jesus Cristo nasceu. Tudo que você quiser saber acerca de Jesus, você pode ler os evangelhos, porque vão contar a biografia,
vida, a obra, o nascimento de Jesus, o que Jesus Cristo pregou, o que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo falou, o que ele ensinou, aonde ele morreu, como foi sua morte. Tudo isso você pode encontrar estudando os evangelhos, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá bom? Passe essa informação para os seus alunos. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e o item B, que traz por título o livro histórico. Temos apenas um livro histórico no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Este livro aborda o início da história da igreja, a convivência entre os irmãos, a convivência entre os irmãos e a pregação do evangelho por todo o mundo antigo. Presta bem atenção aqui, viu? No Novo Testamento existe apenas um livro histórico, que é o livro de Atos, onde vai contar a fundação da igreja, a organização das viagens missionárias e também das outras igrejas. Então, no Novo Testamento existe apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o doutor Lucas, tá bom? Escreveu Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, onde vai contar a fundação da igreja, o crescimento da igreja, a pregação do evangelho, a constituição dos diáconos, a separação de obreiro, as viagens missionárias. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro histórico, onde vai contar a história da igreja. E vou dizer o seguinte, viu? É o único livro da Bíblia Sagrada que está aberto. Sabia disso? O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que está aberto. Por que isso, pastor? Porque a história da igreja continua. A história da igreja continua porque nós não fomos ainda arrebatados. A história da igreja só vai acabar após o arrebatamento da igreja. Você sabia disso? Presta atenção, viu? O livro de Atos continua funcionando até hoje. Ali não existe ponto final, apenas um ponto seguir, e nós estamos contando a história da igreja até hoje. Eita glória! Dando seguimento ainda, vamos para o nosso terceiro tópico e a letra C, que traz por título Cartas ou Epístolas. Presta atenção. São as cartas de Romanos e 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º 3º João, Judas. A maioria das cartas encontradas na Bíblia foi escrita pelos apóstolos e apresenta conselhos pastorais e explicações doutrinárias às igrejas. As pessoas perguntam, pastor, por que carta? Por que epístola? Presta bem atenção. Naquele tempo não existia WhatsApp, redes sociais. Então o que existia era a possibilidade de estar escrevendo. Então as igrejas eram formadas, era constituído assim um obreiro, um presbítero, para tomar conta daquela igreja. Mas de acordo com a situação, olha, as dificuldades, de acordo com as heresias existentes, os problemas enfrentados pela igreja, mandava-se um recado, Paulo, pelo amor de Deus, o negócio que tá feio, o povo tá dizendo que quem morreu não tem mais chance nenhuma, só que vai ser arrebatado, só que vai morar no céu é quem tá vivo. E agora, Paulo? Então Paulo pegava e escrevia a carta explicando essa questão doutrinária e mandava para a igreja. Quando chegava lá na igreja, essa carta era aberta e outras igrejas também tinham acesso. Então as cartas serviam para trazer orientações doutrinárias, chamar a atenção do povo, deixar também elogio, corrigir, deixar a orientação de como se comportar a igreja de Cristo, porque não existia nada escrito ainda com relação ao Novo Testamento. Então as cartas eram escritas para resolver problemas doutrinários de comportamento. O povo não sabia o que fazer, mandava então questões sobre a igreja, e os apóstolos escreviam alguma carta trazendo orientações, ensinamentos. É por isso que cada carta é direcionada para uma igreja local. Cada carta é direcionada para a igreja local. A carta em Coríntios, a carta Tessalonicenses, a carta Filemão, cada carta foi direcionada para um povo específico, de acordo com o que estava acontecendo naquele lugar, naquele momento. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, viu? Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, a letra D, que traz por título o livro profético, ou seja, por último, temos o livro de Apocalipse, que significa revelação. Ele foi escrito por João quando estava exilado na ilha de Patmos. Nesta obra estão registradas as excelentes revelações sobre o fim do mundo, com o triunfo final de Cristo e sua igreja. Presta bem atenção, o livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, e o seu nome significa revelação. É isso mesmo, o livro de Apocalipse, que muitas pessoas têm medo, é difícil, ali uma revelação de Deus para a humanidade, para que possamos aprender, perceber e ver o que estará acontecendo com a nação, o que estará acontecendo com o povo, que aceitou a Cristo e que não aceitou.
É isso mesmo. No livro de Apocalipse, nós temos a revelação de Deus, o que vai estar acontecendo com a igreja e com as pessoas que não querem aceitar a Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos ler, meditar. Você sabia que antigamente as pessoas falavam o seguinte: quem ler o livro de Apocalipse ficava doido? É isso mesmo, existiu um entendimento que as pessoas falavam, quem ficar lendo o livro de Apocalipse vai ficar doido. Isso é mentira, irmão, pelo amor de Deus, isso é inimigo. Eu sei que existem algumas passagens que é difícil de interpretação, mas nós podemos pedir auxílio ao Espírito Santo, podemos também fazer uso de bons livros, para que nós possamos adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Por exemplo, quer saber o que vai acontecer com a igreja? Lê o livro de Apocalipse. Quer saber o que vai acontecer na grande tribulação? Lê o livro de Apocalipse. É por isso que vou aproveitar a oportunidade e te apresentar o meu livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra de uma forma descomplicada. Se você quiser adquirir o nosso livro, olha, está sensacional, tá bom? Uma linguagem simples, mas profunda, tá bom? Todo professor deveria ter esse livro. Está em promoção, porque eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá bom? Quiser adquirir, está aqui meu WhatsApp e já sabe, na descrição também tem um grupo de informações referente à compra do nosso livro, tá bom? Descomplicando a Escatologia. Você vai ter escatologia em nome de Jesus, viu? Eita glória, eu lhe falei, meus irmãos, aqui o alimento é forte. E já vou passar para vocês em breve, vamos lançar também o nosso livro específico para professores da Escola Bíblica Dominical. Após gravar essa aula, já vou pegar meu livro que está naquela fase final, tá bom? Está ficando sensacional. Mas depois vou estar contando essa novidade. Mas sem demora, vamos para a nossa conclusão. Lembrando, se você quiser estudar no meu curso para professores da EBD, estou deixando aqui meu WhatsApp, viu? Vem estudar no curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Se quiser conhecer o nosso curso, na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa conhecer, tá bom? Se eu fosse você, eu comprava agora pagamento único, pagou uma vez, o curso é seu e você pode estudar quando e onde quiser, viu? Eita, Jesus amado, nós descomplicamos o que você acha complicado, viu? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: finalizamos esta lição reforçando a importância de estudar a Bíblia. Seja um conhecedor da palavra de Deus, saiba que o Senhor deseja usá-lo poderosamente na pregação da sua santa palavra. Quando eu falo pregação, não estou dizendo que você vai ser pregador de púlpito, vai estar pregando na grande festa e em congresso. Não é isso. Todo cristão precisa ter conhecimento da palavra de Deus para pregar, para salvar outras pessoas, para levar o evangelho para o seu vizinho, para a sua família, para o seu colega. Todo cristão tem essa missão. Quando eu falo pregação, não é especificamente em festa, em congresso não, viu? Nem todo mundo tem essa chamada. Mas, no entanto, a chamada para pregar o evangelho a toda criatura é minha, é sua, é nossa, viu? Mas para pregar, precisa conhecer. Mas para pregar, precisa viver. Mas para pregar, precisa ter exemplo. Porque tem pessoas aí saindo para pregar e o pessoal descrente está dizendo: mas tu é crente? Nunca sabia, tu não tem comportamento de crente, tu não se veste como crente, tu não anda como crente. Ei, Jesus amado, viu? Tem pessoas por aí que não podem nem evangelizar, senão vai passar vergonha, viu? Eita glória! Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Vai aplicar, vai fazer, gostou? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, viu? E lembrando que não terminou a nossa aula não, porque agora vai vir aquela dinâmica sensacional. Eu tenho a certeza que você vai amar a nossa dinâmica, viu? Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título Conhecendo a Bíblia livro por livro. Pode se preparar porque a nossa dinâmica aqui é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que
Toda sexta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, referente à revista dos pré-adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, na sexta-feira estreou a lição de número 7. Pois a lição de número 6 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa dinâmica no dia 23 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 dos pré-adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Exatamente, essa será a nossa temática, conhecer a Bíblia Sagrada livro por livro, tá bom? Para a realização dessa atividade ou dessa dinâmica, você vai precisar confeccionar 2 cartazes. Presta bem atenção, confeccionar 2 cartazes, observando o quê? Não pode dar risada dos meus cartazes não, viu? Meus cartazes, só o sangue de Jesus, mas fique à vontade para fazer mais bonito e organizado. No primeiro cartaz, você vai estar colocando o seguinte, o título, Os Livros do Antigo Testamento. Aí você coloca a sua divisão, viu? Pentateuco, histórico, poético e profético, tá bom? Coloque essa divisão do Antigo Testamento. No segundo cartaz, você vai estar colocando o seguinte, livros do Novo Testamento. E coloque a divisão, evangelhos, histórico, epístola e profético. Tá bom? 2 cartazes para a sua turma. Um cartaz contendo as informações do Antigo Testamento e os cartazes contendo a informação do Novo Testamento. Você também vai precisar confeccionar várias tiras, pedacinhos de papel, contendo todos os livros da Bíblia Sagrada. Em cada pedacinho de papel, você coloca um livro da Bíblia Sagrada, tá bom? De Gênesis até Apocalipse. Ou seja, vocês vão ter 66 pedaços. Em cada pedaço, em cada tira, você vai estar escrevendo um livro da Bíblia. Mas antes de dar continuidade, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, essa dinâmica por escrito. São vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você possa entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber todo o suporte do canal Descomplicando a Teologia e do pastor Giovanni Santos. Venha ser membro. Agora preste atenção como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai precisar de 2 cartazes. No primeiro cartaz, livros do Novo Testamento e coloca a divisão. O segundo cartaz, livro do Velho Testamento e coloca a divisão também. Sem falar que você vai precisar colocar em pedaços de papel, em tiras, os livros da Bíblia Sagrada, tá bom? São 66 livros. Aqui você vai estar misturando tudo. Vai levar tudo misturado, tudo junto em um lugar só. Pode ser em um copo, em uma caixa, em um envelope, fique à vontade. Chegando na sua sala de aula, e preste atenção, você já pode fazer no início para verificar o conhecimento que a sua turma já tem, ou você pode fazer também no final para saber se a turma aprendeu ou não aprendeu. Depende do seu tempo e da sua organização. Quando você for aplicar a dinâmica, é interessante dividir a sala em 2 grupos.
O primeiro grupo vai ficar responsável para preencher o cartaz do Antigo Testamento. O segundo grupo vai ficar com a responsabilidade de preencher o cartaz do Novo Testamento, tá bom? Cada grupo fica com seu cartaz, tá bom? Após isso, você vai colocar sobre a sua mesa, no quadro, aonde você quiser, todos os livros da Bíblia Sagrada. Vai colocar tudo sobre a sua mesa. E cada equipe vai precisar montar, presta bem atenção, cada equipe vai precisar montar, pegar esse pedacinho de papel e colar no lugarzinho certinho. Tudo misturado, você vai dar 5 minutos para que vocês possam organizar os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá bom? Eles vão ter 5 minutos para estar pegando e colando o lugarzinho certinho. Você conta 1, 2, 3, valendo! E assim todos precisam correr até a sua mesa para pegar os livros do Novo Testamento e colocar no lugarzinho certinho. Por exemplo, né? Livros proféticos tem que estar em profético. Os evangelhos tem que estar no lugar de evangelho. Pentateuco, no lugar do Pentateuco. E assim por diante, tá bom? Após isso, 5 minutos, você terá após os 5 minutos, você dará a oportunidade para que a sua turma possa apresentar. Presta bem atenção. Você pode dar oportunidade para a sua turma apresentar o cartaz contendo as divisões, os livros aqui, tudo colado bonitinho, e você vai pedir que eles escolham 5 versículos de qualquer livro do Antigo Testamento para trazer uma pequena explicação. Pode ser um versículo, pode ser 2, a quantidade que você quiser, entendeu? Eles confeccionaram, colocaram em ordem, excelente. Após isso, você pode informar, olha, eu vou querer que vocês agora escolham 5 versículos de qualquer livro do Antigo Testamento que vocês vão precisar ler e trazer uma pequena explicação. Pode ser qualquer um. Ou, se você quiser, também pode direcionar até o livro. Depende da sua organização. Da mesma forma, o Novo Testamento. Vocês vão estar apresentando o cartaz de vocês, contendo os livros do Novo Testamento, a divisão, e vão também precisar escolher 5 versículos do Novo Testamento para fazer a leitura e trazer também uma explicação. Jesus amado, qual vai ser o versículo escolhido pela equipe? Será que vão conseguir explicar? Pode fazer o seguinte também, viu? Presta atenção aqui agora que vem uma ideia nova, viu? Você pode fazer o seguinte, a equipe que pegou o Novo Testamento, tá bom? Os livros do Novo Testamento vão estar escolhendo 5 versículos, mas quem vai explicar não são eles. Olha, é a equipe que pegou o Velho Testamento. Então, quem pegou o Novo Testamento vai estar escolhendo 5 versículos, 1 versículo, 2 versículos, depende do seu tempo. Mas quem vai ter que explicar é o povo da outra equipe. Jesus amado, vai apertar o juízo desse povo, viu? Da mesma forma também, a equipe que ficou com os livros do Antigo Testamento vão precisar pegar 5 versículos do Antigo Testamento, mas quem vai estar explicando não são eles, é a turma que pegou o Novo Testamento. Jesus amado, vai apertar o juízo do povo, viu? Por isso que eu digo, sempre é bom ficar até a dinâmica, porque tem pessoas que não vão pegar essa informação não, viu? E isso vai fazer toda a diferença. Mas pergunta a você o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vai fazer de uma forma diferente? Deixa aqui nos comentários, assim também você poderá ajudar outros alunos, assim também você poderá ajudar outros professores a realizar essa atividade. E eu sei que tem várias maneiras de você realizar, viu? Só estou deixando aqui tão somente uma sugestão. Só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, porque você sabe, a minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Você também pode fazer o seguinte, se você não quiser aplicar essa atividade, se você não quiser aplicar a atividade dessa maneira, você pode pedir que seus alunos, cada aluno, esteja escolhendo um livro da Bíblia Sagrada para escolher um versículo, fazer a leitura desse versículo e trazer explicação. Simples e prático, mas é interessante você pedir que a sua turma abra a Bíblia Sagrada, observe o versículo, o capítulo e o livro, tá bom? Faça o seguinte, se você não quiser aplicar essa atividade, você pode aplicar a seguinte, viu? Peça que cada aluno esteja abrindo a Bíblia Sagrada em qualquer livro, escolhendo qualquer versículo, porque ele vai estar trazendo uma explicação desse versículo. Cada aluno poderá escolher o versículo que quiser, mas deverá trazer uma explicação. Jesus amado, vamos colocar nossa turma para ler a Bíblia, viu?
Pergunta a você, você gostou, não gostou, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Obrigado a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta. O nosso canal está crescendo graças a vocês. E você sabe, a nossa meta para esse ano é chegarmos a 100 mil inscritos. Eu sei que é impossível, mas nós adoramos um Deus do impossível. Deus abençoe e até a próxima.